Bom, pessoal, aqui nós entramos já nos tipos específicos de textos: informativo, publicitário, propagandístico, normativo didático, chamado divinatório. Vamos ver o que significa cada um deles. Eu vou trazer características específicas de cada um desses tipos de texto, né? Bom, primeiro aqui eu destaquei palavras-chave para você montar a mapinha mental. Então, o texto informativo, claro que ele expõe algum tema de forma breve. Esse texto ele tem um caráter objetivo, normalmente ele é feito em prosa. A linguagem ela tem que ser clara, tem que ser direta, tem que ser objetiva. Um dos objetivos principais aqui do texto informativo é transmitir uma informação sobre algum assunto, e aqui a gente tem a isenção de dupla interpretação. Você não tem outra interpretação que não seja aquela. Por isso nós usamos uma linguagem denotativa, que é a linguagem original, e não há interferência de subjetividade. Aqui não tem opiniões, né? Não tem sensações ou sentimentos, diferente de uma descrição, por exemplo, né? A estrutura, ela é simples também, como uma estrutura qualquer outro texto. Você tem uma introdução em que há uma exposição das informações necessárias. O objetivo é informar ali quem está lendo o texto. Nós temos o desenvolvimento, como se fosse uma redação, né? Que é a parte da antítese, como se fosse uma parte contrária. Tem informações mais completas aqui nesse desenvolvimento. E depois, por fim, a conclusão, a exposição da ideia central. A gente tem aí dois exemplos típicos, né? Que são uma notícia de jornal, que tem essa característica, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E o verbete de dicionário também traz essa característica. O texto publicitário tem a ver com campanhas publicitárias, né? E esse texto ele pode ter um caráter escrito, pode ser oral, pode ser visual. O objetivo principal aqui do texto publicitário é convencer o leitor a comprar algum produto ou um serviço. Isso geralmente você vê nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio, internet, outdoors e entre outros meios de comunicação. O texto publicitário ele tem uma característica sugestiva, ele é retórico justamente por trazer esse caráter de persuasão, né? Aquela ideia de seduzir, né? Despertar, né? O desejo de consumir de quem está vendo aquela propaganda. E nesse caso aqui, ele utiliza uma chamada linguagem, uma função, né? Conativa ou apelativa. O que significa isso? Essa mensagem está centrada no receptor ou no interlocutor com a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. Todo mundo já passou por textos publicitários. Aqui a gente tem algumas características. Então o texto é persuasivo, verbos no imperativo ou no presente no indicativo. Normalmente tem um vocativo no texto, uma linguagem bem simples, né, bem coloquial. Há, lógico, uma presença da criatividade, do humor, da ironia. Tem uma intertextualidade que é em relação a outros textos. Pode aparecer opiniões, tem a questão da musicalidade. E aqui a gente tem os vícios e as figuras de linguagem também. Uso de rimas, né, neologismos são palavras novas, estrangeirismos, palavras emprestadas de outros idiomas. A polissemia é uma palavra que tem mais de um sentido, tem trocadilhos e tem essa função apelativa realmente da linguagem. A estrutura é o seguinte, ele não segue uma estrutura padrão. E aí podem ser por frases, textos visuais, auditivos, escritos. É o chamado linguagem verbal ou não verbal. Mas normalmente os textos são curtos, rápido para poder vender aquele produto ou aquele serviço. E o propósito dele aqui no texto publicitário justamente ele traz verbos no modo imperativo, como se fossem ordens, né? Para que você compre aquilo, para que você adquira aquele produto. Já o propagandístico, ele é muito parecido com o texto publicitário, né? O próprio nome menciona aí. Mas tem a função de propagar alguma coisa, né? Propaganda, propagar algo, tem uma função de convencer também, persuadir, né? O receptor, tem uma linguagem apelativa também. E a função aqui é chamar a atenção também de um serviço ou de qualquer outro produto, promover a venda ou que garanta a boa imagem daquela marca, explicando por que o produto é bom e ao mesmo tempo estimulando a possuir esse produto, né, e depois comprar, né? No entanto, isso não é um efeito, ele não tem um feito aleatoriamente, né? Isso tem um objetivo. Então ele é muito parecido com o texto publicitário. A estrutura é a seguinte, nós temos um título, são pequenas frases bem atrativas,
chama a atenção do leitor. Tem uma imagem, normalmente apresenta uma imagem que é cuidadosamente trabalhada e selecionada, né, que tem a ver com aquele produto, obviamente. Eu tenho o corpo do texto, o anunciante desenvolve a sua melhor ideia, ele demonstra ali um pouco das qualidades e vantagens daquele produto ou daquele serviço. E tem a identificação do produto ou da marca, que na maioria dos anunciantes desenvolve por meio de slogans, né, para que o consumidor identifique a marca daquele produto. O normativo tem a ver com normas. Texto normativo também considerado um texto regulatório. São textos que envolvem leis, códigos. Então a gente tem, por exemplo, contrato de trabalho, de compra e venda, o Código de Defesa do Consumidor, as leis de trânsito, Constituição Federal, né, a principal lei do país. Declaração Universal dos Direitos Humanos, um diário oficial, também conhecido como um texto normativo. O didático tem a ver com aprendizado, né, objetivos pedagógicos. Ele traz ali a disposição de uma forma que todos os leitores tenham a mesma conclusão. Ele não pode ter uma conclusão dúbia, justamente porque ele é um texto chamado também utilitário. E a construção desse texto didático, ela é feita com conceitos, a forma de conceitual, primando pela necessidade do interlocutor compreender aquilo que está escrito. E esse tipo de texto ele é utilizado em livros didáticos, em artigos científicos, né, em programas educativos ou programas de educação. Então, como o próprio nome diz aí, didático. Olha as características do texto didático. Tem que ser objetivo, tem que ser impessoal, tem que ser uma linguagem acessível ao nível de conhecimento do leitor. Então, uma abordagem que permite uma única e específica interpretação. Frequentemente usado em programas de ensino-aprendizagem. Adaptação dos sentidos para mais clara compreensão da mensagem. Tem que ter uma coesão. Está aí um exemplo. Ó. Então, o que é água? A água é o recurso natural abundante, porém infinito, e assim por diante. Então, um texto que você vai ler, ele é didático porque ele explica o que é a água, por exemplo. Tá? Divinatório, esse é um texto pouco utilizado pelas bancas examinadoras, mas ele também existe relativo à adivinhação, tem um dom adivinhatório. Ele também é conhecido como texto preditivo, é aquele que o autor antecipa, ele prediz alguma coisa. E nós temos aí exemplos clássicos, né? Boletim meteorológico, programação de conferências, encontros e eventos, roteiro de viagem e principalmente as famosas profecias, tá ok? É isso então, fechamos.